Olá, meu amigo e minha amiga, seja mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Pessoal, nós vamos falar aqui de perícias, mas veja bem, antes eu quero trazer uma atualização aqui interessante. O Ministério da Previdência publicou no dia 9, ontem, né? Eu estou gravando esse vídeo hoje, dia 10, regra para os bancos aderirem a um programa Meu INSS Vale Mais, tá? Que visa oferecer aí um adiantamento de R$ 150 nos benefícios do INSS. Lançado agora no fim de novembro, né? O Meu INSS Vale Mais é na prática uma espécie de consignação. A diferença é que esse valor vai ser oferecido e será descontado em uma parcela única, direto do benefício do segurado sem juros ou taxas no mês, né, seguinte ao adiantamento. Segundo o INSS, a iniciativa visa cobrir aí necessidades imediatas dos beneficiários, né, como remédios, comida, gás e cozinha, transporte, a fim de evitar, né, que aposentados e pensionistas recorram a empréstimo para pagar aí pequenas despesas. O limite de R$ 150 ele poderá ser reajustado e revisto após 90 dias do lançamento da antecipação. A expectativa é que 38 milhões de pessoas sejam beneficiadas com isso. Bom, esperamos que sim, né? Já por exemplo, acontece a pessoa às vezes ficar sem gás, precisar de R$ 150, ainda mais nas condições que nós estamos vivendo hoje. Tem gente que não tem R$ 1 no bolso e R$ 150 para pagar em uma parcela. Isso é um programa que agora está desde novembro, está sendo implantado, precisa ver como é que vai ficar. Bom, mas nós vamos falar também de áreas vulneráveis. Quem mais precisa da perícia do INSS são as pessoas mais vulneráveis, que se enquadram direitinho nessa última informação. Bom, a perícia médica do INSS é um dos principais instrumentos para avaliar a condição de saúde dos que buscam benefício, principalmente por incapacidade, como auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, benefício de prestação continuada. Entre os mais vulneráveis estão as pessoas em condições de extrema fragilidade social e de saúde, como portadores de doenças graves, trabalhadores informais e idosos. Nós vamos abordar aqui que quem mais precisa da perícia, suas principais dúvidas, informações atualizadas como sempre, que é um conhecimento necessário para você. O principal objetivo da perícia é verificar se o segurado ainda está incapaz para exercer as suas atividades laborais. Grupo vulnerável, né, como pessoas com doenças raras, que nós fizemos alguns vídeos atrás, ou graves, enfrentam dificuldades adicionais no acesso a esse serviço devido à falta de documentação médica adequada ou desconhecimento sobre esses procedimentos necessários. Desconhecimento porque ainda não conhece o nosso trabalho aqui, né, pessoal? Vocês que estão sempre conosco aqui sabem que o nosso principal objetivo aqui é trazer conhecimento, tirar dúvidas, esclarecer, mostrar caminhos. Agora veja bem, essas pessoas que têm dificuldade de reunir documentação, muitas vezes tem que se sair de uma cidade para outra. Quem mora nas capitais tem mais facilidade devido à estrutura, mas existem cidades e lugares aí que é complicado. Se já nas capitais já está complicado, imagina nesses lugares. Agora, e os trabalhadores informais que compõem outro grupo que depende da perícia para acessar esses benefícios? Muitos deles contribuem de forma esporádica para o INSS. Quer dizer, um mês contribui, outro mês não contribui, tem dificuldade de comprovar requisitos de carência ou regularidade das suas contribuições. Ainda assim, em casos de doenças graves listadas no decreto 3.048 de 99, a carência é dispensada. Idosos e pessoas com deficiência física ou mental também são frequentemente submetidos à perícia. No caso de idosos, há o agravante nas condições relacionadas à idade, que podem impactar a sua incapacidade laboral. Para pessoas com deficiência, a avaliação considera o grau da limitação para atividades do cotidiano e ao mercado de trabalho. Pessoal, lembra que eu falei? Muitas vezes a gente sempre avisa, porque é bom relembrar e reforçar. O que dá direito ao benefício no INSS não é a doença. Você pode ter a doença aí que, meu Deus do céu, a gente não deseja nem para o pior inimigo, mas se essa doença ela não estiver te incapacitando de alguma forma para o trabalho, fica difícil você conseguir o benefício. E a partir dessas mudanças de regra, critérios e normas no INSS, isso vai ter que estar muito bem descrito em documentos, tá? E outra, eles não estão querendo aceitar qualquer documento. Tem que ser um médico especializado nesses casos, que vai dizer desde a data do começo, do início da incapacidade, como ela afeta o dia a dia dessa pessoa, se ela está relacionada no nexo causal. O que quer dizer isso? Se ela está relacionada ao trabalho, qual é
motivo que a pessoa não consegue trabalhar devido a essa incapacidade que pode ser gerada por uma doença, um acidente, uma lesão qualquer. Então, está dificultando demais, tá? E é necessário você ter esse conhecimento. Uma das dúvidas comuns é sobre como a documentação, qual documentação que é necessária para a perícia. O segurado deve apresentar exames, laudos recentes, receitas de medicamento, relatórios detalhados de médicos assistentes. Já acabei de falar que não aceita mais, tem que ser de médicos especialistas. Para quem está em situação de extrema vulnerabilidade, conseguir essa documentação é um desafio, especialmente em localidades com serviços de saúde precário, foi como eu falei. Se já está difícil nas capitais, nos grandes centros urbanos, imagina nesses lugares mais afastados. Outra questão recorrente é como agendar essa perícia. Isso pode ser feito através do portal Meu INSS, pelo aplicativo no celular ou pelo telefone 135. Agora, para aqueles sem acesso à internet ou com dificuldades de usar tecnologia, o atendimento presencial nas agências do INSS continua sendo uma alternativa, mas é necessário agendar. E aí é o grande problema, e muitas vezes a pessoa tem que sair de um município ao outro. E vou dar um exemplo para vocês, São Paulo. A pessoa sai lá da Zona Leste para a Zona Sul, no caso, imagina, você demora mais para você atravessar São Paulo de leste a sul, ou do norte a oeste, do que você às vezes fazer viagens. Você pode demorar 2, 3 horas para cruzar a cidade. E se você pegar uma estrada 2, 3 horas, quantos quilômetros você consegue rodar? Então é difícil, pessoal. A demora na realização das perícias é uma das principais preocupações. Em alguns casos, o tempo de espera ele pode ultrapassar até 90 dias. 90 dias são 3 meses sem renda, pessoal, olha aí. Especialmente em região com maior demanda ou falta de peritos. Para grupos vulneráveis, essa espera prolongada pode agravar ainda mais a situação financeira e de saúde. Eu já comentei, nosso corpo reage ao nosso emocional. O segurado do INSS, ele não tem sossego. Não tem sossego, ele vive numa corda bamba. Sabe, tem que ficar se equilibrando. Porque você não deita na cama tranquilo. Poxa, tudo bem, vou resolver outros problemas. Não, você deita na cama, meu Deus. Começou o pentino no INSS, eu vou ser chamado, ter uma revisão. E se eu perder o meu benefício? Nós somos seres humanos, pessoal. A cabeça de todo mundo funciona igual. Todo mundo tem essas preocupações. Quem não tem essas preocupações é quem não está nem aí com a vida. Agora, pessoas honestas, que trabalham, independentes, donas de si, é claro que se preocupam. E o instituto que você paga, que deveria lhe dar tranquilidade num momento de necessidade, acaba mexendo com o seu emocional e às vezes um problema de saúde se torna em 2 ou tem um agravamento. Exatamente por isso, devido à pressão, devido à insegurança, à incerteza. A pessoa fica acordando de madrugada, tem gente que não consegue dormir, tem gente que tem que tomar remédio para dormir. Não é brincadeira não, pessoal, a coisa é séria. A legislação, ela permite prioridade em análise de benefícios para idosos acima de 60 anos, ou pessoas com doenças graves, deficiências, e aqueles em estado de extrema pobreza. Essa prioridade pode ser solicitada no momento do requerimento, mediante a apresentação de documentos que comprovem essa condição, tá? Não adianta simplesmente falar, tem que comprovar. Para aqueles que têm benefício negado após a perícia, a necessidade de recorrer administrativa ou entrar com processo judicial. Em muitos casos, esses segurados em situação vulnerável encontram êxito na justiça, mas demora. E outra, na justiça também há necessidade de você levar uma documentação que comprove a incapacidade. Quer dizer, não muda. Se no INSS é necessário você levar toda a documentação assinada por um médico especialista, laudos, relatórios, exames, na justiça é a mesma coisa. O juiz ele não dá a sentença favorável ao segurado porque ele é bonzinho. Se o segurado não conseguir comprovar, mediante a documentação e a perícia judicial, que ele realmente está incapacitado, o juiz nega. Tanto é que nós já falamos, teve uma pesquisa, 35% das ações contra o INSS na justiça são favoráveis aos segurados. Os outros 65% é favorável ao INSS. Os segurados não conseguiram, eles conseguem uma média de 30, quer dizer, a cada 100 processos, 35 é a favor do segurado, 65 é a favor do INSS. As pessoas acham que é diferente, né? Não, entra lá na justiça que a justiça garante. Ao contrário, dentro da justiça é ainda mais rígido,
porque você vai estar perante a um juiz, perante a um perito judicial. A atualização ela é importante. Por que é mais rígido? Porque eles vão cumprir o papel deles. O perito do INSS não olha na sua cara, não examina, não ouve o que você tem a falar, não olha a documentação. O perito judicial, ele olha na sua cara, ele ouve o que você tem que falar, ele examina você e compara com o que está escrito lá no laudo, para saber se tem coerência aquilo que você está falando. Então é muito mais difícil. A atualização importante é que o INSS está implantando aí a perícia remota, em alguns casos como tentativa de reduzir filas e facilitar acesso ao serviço. No entanto, essa modalidade ela enfrenta muita crítica. É aquela teleperícia, tá? Que ela pode ser inadequada para avaliar doenças complexas ou uma incapacidade funcional detalhada. Se o perito já frente a frente já não olha na cara, você imagina através de uma tela de computador ou de celular. O BPC é outro ponto que merece destaque nessa situação. Esse benefício é destinado a pessoas com deficiência e idosos de baixa renda. Apesar de não exigir contribuição prévia, a análise da incapacidade é feita por meio de perícia médica e de uma avaliação social. Grupos de mães solos em situação de vulnerabilidade também têm procurado cada vez mais as perícias para requerer benefício. Essas mulheres muitas vezes enfrentam jornadas triplas de trabalho e dificuldade de acesso a serviços de saúde, o que agrava ainda mais a condição. A perícia é essencial, pessoal, não tem jeito de fugir dela. A sua realização é um desafio para os segurados. Por isso é importante, tá? Vocês que estão em situação principalmente vulnerável, buscar orientação em sindicatos, defensoria pública, advogados especializados, para maximizar as suas chances de sucesso. Outro ponto importante é que as condições de saúde mental, por exemplo, depressão, ansiedade, têm sido cada vez mais reconhecidas como causas legítimas da incapacidade laboral. O próprio INSS causa isso, ansiedade, depressão, angústia, insegurança. No entanto, o diagnóstico ele deve ser bem documentado e acompanhado do histórico de tratamento. Você chega no INSS, é o que eu estava falando do emocional. O que o INSS causa? Com essa ameaça, por exemplo, de perícia, que nós vamos mudar, que vamos ser mais rígidos nas regras, na documentação. Depressão, ansiedade, euforia, insegurança. São distúrbios que o próprio INSS causa. E é o que eu falei, era onde deveria te tranquilizar nos momentos mais difíceis. Que é o momento que você não pode trabalhar, é o momento que você está incapacitado, fragilizado na sua saúde. É só fazer uma reflexão e ver como isso é um absurdo. A comunicação entre o médico e o perito durante a perícia é fundamental, mas é muito difícil. E outra, tem perito que é de sacanagem, né? Eu já vi aqui, recebi comentários de pessoas que, nossa, peguei uma perita que foi simpática, olhou a documentação, conversou, sorriu, e lá na minha frente, o segurado falando, reconheceu a minha incapacidade, disse que realmente eu tinha problema. Quando a pessoa foi consultar o resultado da perícia 21 horas no portal Meu INSS, tinha negado. Quer dizer, ainda brincam com a situação das pessoas, tá? Ainda tiram um sarro da cara da pessoa. Porque lá, a segurada inscrita aqui do canal me falou que ela não, realmente, dá para se perceber que realmente você está com problema, mas indeferiu o pedido. É importante que o segurado explique claramente as suas limitações e impactos na sua condição de trabalhar. Esse diálogo pode fazer diferença na análise do seu caso. Só tem um probleminha aí, né? O perito deve querer te ouvir. O segurado vulnerável deve estar atento também aos prazos para requerer benefício. Se a incapacidade for temporária, o auxílio-doença ele deve ser solicitado o quanto antes, já que ele não cobre períodos anteriores ao requerimento. Quer dizer, não adianta você ficar demorando muito para pedir o auxílio-doença, porque ele não vai cobrir essa parte. Ele vai cobrir sim, por exemplo, num caso de uma negativa, tá? Mas se não, não. Apesar da dificuldade, a perícia diz que é um direito do segurado do INSS. Mesmo em situações de vulnerabilidade, é essencial insistir no processo e buscar orientações corretas para superar desafios, tá? Isso é o INSS que fala, né, pessoal? É aquilo que eu sempre digo nos vídeos, né? No papel tudo é lindo, maravilhoso, é uma coisa espantosa. Você olha assim e fala, no mundo não existe gente tão qualificada como no Brasil para colocar no papel, para sair na imprensa, falando. Só que na hora de colocar em prática, não é só INSS, é tudo. É tudo garganta,
Ninguém tem vontade. Isso é vontade de fazer as coisas direito. É uma meia dúzia que você tira que tem vontade, porque o resto não tá nem aí. O resto quer guardar o deles no bolso e não estão nem aí. É o que eu já falei, tem tanta gente que na campanha política aparece falando de INSS. Vocês já perceberam? Não, porque os aposentados, não, porque o BPC, não, porque o aposentado por invalidez. Olha lá, ó. Não tinha um projeto aí que não era para chamar mais aposentado por invalidez, não só aqueles que estão na lei que desobriga, né, que é os de 60 anos, os de 55 anos ou mais que recebem o benefício a mais de 15, isso causou uma euforia entre os aposentados por invalidez. E na propaganda eleitoral, nossa, porque não, o que nós vamos fazer, que vai acontecer, que tal. E aí? E aí, bonitinho? O que aconteceu? Não preciso falar, né? Meu amigo e minha amiga que estão chegando a primeira vez aqui no canal, eu espero que tenham entendido a mensagem, né? É uma mensagem de alerta, é uma mensagem de conhecimento, é uma mensagem para tirar dúvidas, tá? E um esclarecimento de como essa máquina funciona, tá, pessoal? Fica esperto, tá? Principalmente você que está numa situação vulnerável. Vocês viram o tempo que demora para marcar uma perícia, depende muito de lugares, mas não adianta marcar a perícia também se você não estiver preparado para passar nessa perícia. É uma situação muito difícil. E os R$150 aí que estão oferecendo aí, é o que eu falei, né? É uma notícia fresquinha, tá? Saiu ontem, tá até em diário oficial isso. Então, eu tenho certeza que você fala, bom, R$150, mas tem muita gente que está precisando desses 150, não tenha dúvida disso, tá? Gostou do meu trabalho? Não deixa aí de dar um joinha, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, para você sempre estar recebendo conteúdos aí atualizados e relevantes, tá? Meu amigo e minha amiga, muitos que me acompanham há muito tempo aqui no canal, meu muito obrigado. Que Deus abençoe a casa, a família, a vida de vocês com muita paz, saúde, prosperidade, alegria, harmonia, tudo de bom, tá? Tudo que eu desejo para mim e para minha família, eu lhes desejo em dobro. Deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.